Olá, amigos do Ibirajara. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos. E desta vez nós vamos estudar o início do capítulo 4 da parte 1 do Livro dos Espíritos, que vai falar de princípio vital. Um ponto importante para que a gente possa entender o porquê estamos aqui, a interação do perispírito com o corpo somático, a energia vital, o princípio cósmico universal. Esses fluidos são importantes para que a gente possa diferenciar os seres orgânicos dos inorgânicos. E é esse exatamente o tema do nosso estudo, logo no iniciozinho do capítulo 4, que vai falar de seres orgânicos e inorgânicos. Então, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar, como sempre faço, o material didático, né, que a gente prepara com muito carinho. E aqui está ele, deixa eu só otimizá-lo um pouquinho. Pronto, aí sim. E é exatamente esse o tema de hoje: os seres orgânicos e inorgânicos. Iniciozinho lá do capítulo 4, mas nós vamos falar apenas das questões 60 a 67, que vai explicar de uma maneira bem clara e simples a diferença de um ser orgânico de um ser inorgânico e como o princípio vital interage nessa conexão para que os seres orgânicos possam existir nos planetas em que eles estão em formação, em existência ou na sua reencarnação. Cada planeta, cada orbe tem um princípio vital bem especial. E é isso que nós vamos falar. Então vamos iniciar com Kardec já introduzindo, né, uma informação muito importante para todos nós. Logo no início, ele diz assim: os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas, ou seja, tudo que anda, tudo que tem vida, tudo que cresce, tudo que se reproduz, como bem disse o nosso codificador. E para diferenciar, mas de maneira extremamente lúcida, os seres orgânicos dos inorgânicos, Kardec nos traz a seguinte informação: os seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, ou seja, que não têm exatamente aquilo que ele colocou lá em cima, órgãos próprios à sua vitalidade, não se reproduzem, né? São seres inanimados, né? Que carecem de vida, vitalidade, vitalidade, vida, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Átomos, moléculas, né? Tais são os minerais, a água e o ar. Muito bem, mas isso foi apenas uma introdução. Kardec, de forma inteligente, foi mais fundo e aí explorou totalmente o assunto, começando pela questão número 60, onde ele pergunta assim: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? E os amigos espirituais responderam: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então, se o homem, na sua existência aqui na Terra, ou a pedra, o mineral, eles têm a mesma propriedade química, os mesmos elementos químicos de atração, seja para o corpo orgânico ou inorgânico. Então, isso que você está vendo aqui nas gravuras logo abaixo é uma verdade. E tudo isso se confunde,
no nosso universo, no nosso planeta e nos seres inorgânicos do nosso planeta. Tendo vida ou não, a lei de atração promove a união dessas moléculas, desses átomos, que vão, conforme o tempo for passando, conforme as coisas forem se transformando, evoluindo, saindo do mineral, passando pelo vegetal, chegando no animal, até chegarmos então ao estágio hominal. Depois, seres angélicos, né? É claro. Mas Kardec continua. E na questão 61, ele pergunta assim: há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Agora ele foi mais objetivo. Os espíritos já tinham respondido de uma maneira bem satisfatória. Eu, na minha inferioridade, já estaria satisfeito com a resposta que os amigos espirituais deram. Mas Kardec não era Marco Júnior, não. Então ele vai se aprofundar, vai repetir. Vocês vão ver aquela técnica que ele usa de 2, 3 vezes repetindo a mesma coisa para forçar uma resposta mais positiva, mais elaborada pelos amigos espirituais. Ele não vai parar de tentar. E aqui ele faz essa pergunta sobre a diferenciação entre um corpo orgânico e inorgânico. E eles respondem, quase que continuação da anterior: a matéria é sempre a mesma. A lei de atração, ele não falou isso? Que compõem os seres orgânicos e inorgânicos. Então a matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos está animalizada. É essa a cereja do bolo. A palavra animalizada. Como nós vamos interpretar isso? Como Kardec viu isso? Ora, nós vimos na pergunta anterior que tudo, pela lei da atração, se confunde nos seres orgânicos e inorgânicos. Porém, aparece uma informação diferenciada: a animalização da matéria. Então nós conhecemos, todos nós já estudamos, e vocês já viram em lições anteriores aqui no Livro dos Espíritos com companheiros nossos, essa trindade magna, né? Ou trindade universal, que é Deus, Espírito e Matéria. E nesse gráfico nós podemos explicar como a matéria pode ser animalizada. Eu vou trazer outros gráficos mais detalhados, mas esse dá para a gente dar o start aonde a gente quer chegar. Aquela tríade divina, Deus, Espírito e Matéria, está aí. Mas o que liga o espírito, que é o princípio espiritual, à matéria primitiva, que é o princípio material, é o fluido cósmico de cada planeta, ou que está aí no universo. Interessante que essa expressão, eu acho que eu já comentei aqui com vocês em algum momento, a expressão fluido cósmico universal, Kardec só vai usar lá na Gênese. Até o livro Céu e Inferno, ele usa ou fluido cósmico ou fluido universal. Por que será que lá na Gênese ele começa a usar o termo fluido cósmico universal? Será que ele já estava descortinando algo que na física quântica para nós hoje é muito claro? Será que ele vai chegando a esse entendimento? Porque todo o trabalho de Kardec é progressivo. E a gente percebe isso até na Revista Espírita, quando ele vai reforçando ou até mudando a maneira de colocar as coisas em função de um avanço, de uma descoberta, de uma mensagem. Ou seja, ele estudava sempre. Então não é por acaso que lá no último livro do Pentateuco vai aparecer a expressão fluido cósmico universal. E é onde tudo vai acontecer, tudo vai ser explicado por esse fluido,
que vai unir o espírito à matéria, que vai fazê-la então a ser animalizada. Isso nós vamos falar mais daqui a pouco, com a ajuda do próprio Kardec, na questão 62. Olha só, quando os espíritos falam matéria animalizada, aí Kardec vai explorar o assunto. E na 62 ele coloca isso. Qual a causa da animalização da matéria? Kardec não ia perder essa oportunidade. Os espíritos deram uma informação preciosíssima para aquela época. E aí eles dão uma outra informação mais interessante ainda e que fez Kardec pensar bastante. Sua união com o princípio vital, o princípio da vida, o princípio da existência humana, da existência orgânica, do animal, da planta. Aí consegui tirar para vocês esse esqueminha que não foge daquela tríade, Deus, Espírito e Matéria, só que aqui mais específico, mostrando como o princípio espiritual vai interagir com o princípio material. Como é que isso ocorre? Através do princípio inteligente, que é o espírito, que vai ativar o princípio vital para que, através desse fluido vital e desse princípio vital, se interaja com a matéria, com a energia, né, daquele planeta, através do fluido cósmico, que vai dar condições para tudo que existe de não espiritual possa existir. Tudo que nós chamamos de matéria, né, dentro dos nossos conceitos limitados da física, provém do fluido cósmico. E aí a vida vai acontecer. Vou deixar esse esqueminha para depois vocês refletirem com mais calma, né? O material vai estar aí para vocês depois reverem na gravação. É um slide bem interessante que mostra como a vida se faz, como ela se realiza, como ela se processa através de um princípio espiritual, onde o fluido vital daquele planeta, que cada planeta tem um fluido vital diferenciado, vai se integrar com a matéria para dar vida. Interessante que esse princípio vital, vita, né? Sempre lembrando que vita é vida, nós temos assim que a gente reencarna. Nós vemos com uma quantidade de energia vital necessária para o nosso planejamento espiritual aqui na Terra. Nós temos um planejamento reencarnatório. Todo mundo tem um planejamento reencarnatório para a nossa ambientação aqui na Terra. Mas como nós usamos muito mal essas energias e desgastamos com facilidade através da péssima alimentação, das bebidas, do fumo, das drogas, isso abrevia a nossa energia vital, né? Promovendo o tal do suicídio indireto. Então, como é que a gente consegue lidar com isso? Olha, de uma maneira direta ou até indireta, não podemos determinar, nós realmente não usamos na sua potencialização, nós não otimizamos a energia vital que recebemos. Então, com os excessos de trabalho, tarefas extremamente cansativas, repetitivas, que fazem com que a gente fique estressado, entrando nessa rotina aí do terceiro milênio, da depressão, muitos estão aí envolvidos com a ansiedade, com a depressão. Isso vai desgastando o fluido vital, a nossa quantidade de energia vital que recebemos, inclusive pela alimentação, principalmente pela alimentação. E como é que a gente pode remediar isso um pouco? Através do relaxamento, das preces, da boa leitura, da água fluidificada, do passe que recebemos
na nossa casa espírita, do culto do lar, onde nós recebemos energias para recarregar as nossas baterias e dar continuidade, né, à nossa proposta reencarnatória na Terra. Então, tem meios, sim, de você conseguir fazer com que você se retroalimente, principalmente em função da sua energia vital, que vai dar vida a você aos anos que você tem que ficar aqui na Terra, ok? Na questão 63, Kardec insiste no princípio vital. E aí ele fala o seguinte: o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Então, Kardec quer saber se o princípio vital é efeito ou causa. E os amigos espirituais respondem, e aí eu trago mais uma vez um quadrinho novo, que é consequência daquele anterior, para a gente entender melhor. Mas vamos ver o que é que os amigos espirituais responderam para Kardec. Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. E aí você vê, então, como o princípio vital, lá embaixo, no quadrinho, anima a matéria. Então, você vê lá, a matéria inorgânica, ela é o quê? Inerte, bruta. Ela está constituída de átomos, moléculas, substâncias, compostos. E o princípio vital vai dar, através da interação com o princípio vital com o ser orgânico, a atividade de ativamento, vamos dizer assim, o termo é esse, de ativamento desse ser orgânico para ter vida. Então a matéria vai ter vida, vai ser animalizada através desse princípio vital, gerando então o ser orgânico, diferente do inorgânico, que, como nós vimos, é inerte, bruto, vive por agregação à matéria, existe também pela força da atração e em função das leis materiais de atração. Totalmente contrário do ser orgânico, que, como diz o gráfico, é uma atividade íntima, tem conservação própria e tem movimento em função da sua forma de existir dentro do nosso planeta. Então ela é animalizada, ela tem vida, tem movimento, tem vida própria, atividade íntima. É isso que diferencia. E é isso que o princípio vital faz junto à matéria que se torna animalizada. Esse esqueminha eu acho que é bem esclarecedor. Bom, Kardec dá continuidade. E ele diz assim: então vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Ele chega a essa conclusão. O princípio vital será um terceiro? Então Kardec já faz uma pergunta, já uma assertiva, né, como nós costumamos dizer. Ele já faz uma assertiva, quer dizer, ele já coloca aí uma interpretação dele, mas a interpretação dele está correta. Tanto que os espíritos dizem assim: é sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio.
Aí Kardec faz uma subpergunta, a subpergunta A, 64A. E aí ele pergunta assim: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Olha, os espíritos entenderam a pergunta de Kardec. Kardec queria pegar essa turma no contrapé, mas eles falaram exatamente aquilo que a gente já estava esperando, né? Kardec não ia conseguir enrolar os espíritos. Então, para eles não perderem tempo, né, daquilo que eles já falaram antes, ele diz: isto é consequência do que dissemos, e não falou mais nada, porque Kardec queria pegar, como a gente já estudou isso várias vezes, né, uma, uma afirmativa que não fosse condizente com aquilo que eles estavam falando lá atrás. E os espíritos nunca caíram nessa armadilha de Kardec. E mais uma vez aí, eles colocam: isso é consequência do que dissemos. Então, tudo que Kardec falou aí foi uma contextualização do que eles falaram e eles não modificaram nada. Até porque eles falaram assim: olha, nós já falamos isso, nós não vamos perder tempo explicando isso de novo. Então, quem quiser reler a pergunta 61, 62, 63, vai lá, que nós já falamos tudo, né? Bom, aí Kardec, não satisfeito ainda, ele diz assim: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos. Aí, veja bem, é essa didática de Kardec, essa forma de montar as questões, e isso ele aprendeu lá com Pestalozzi, viu, pessoal? Isso não é coisa de século XIX, da época de Kardec, não. Não, isso vem lá de Pestalozzi, né? Isso vem lá daquela turma, né, que ia lá no colégio de Verdun, no cantão de Neuchâtel, né, para poder estudar lá com o velho professor Pestalozzi, e ele ensinava esses artifícios, inclusive a dialética, né, a arte da argumentação, né? Então tudo isso ele aprendeu lá, tá? Ele teve um grande professor, que é o professor Pestalozzi. E os espíritos respondem que tudo tem fonte no fluido universal. Não foi isso que a gente falou lá em cima? Não foi isso que os espíritos responderam? Tudo procede do fluido cósmico, do fluido universal? É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Essa expressão era utilizada no tempo de Kardec. Essa expressão fluido magnético já era usada por Mesmer antes de Kardec. O mesmerismo já estudava as irradiações magnéticas e dos passes também, através de irradiações ou fluidos magnéticos. Então, isso já era um termo usual da época. Por isso que o amigo espiritual falou lá, o Espírito de Verdade falou: é o que chamais fluido magnético. É o intermédio, o elo existente entre o espírito e a matéria. Ora, então ele já está se aprofundando em coisas interessantíssimas. Então a gente já pode perceber que o fluido vital, que dá vida aos seres orgânicos, provém do fluido universal. Então, isso é uma verdade que Kardec também conferiu através dessas questões. E tudo no planeta, todo o nosso planeta, em especial o nosso planeta Terra, tem um fluido propício para os habitantes do nosso planeta. E como é um planeta ainda de provas e expiações, migrando para um planeta de regeneração, já num processo já em andamento, mesmo assim, ainda é um local de espíritos imperfeitos. Espíritos brutalizados com a matéria, com a ignorância, e que traz um perispírito ainda um pouco pesado, um pouco ainda bem material,
bem grosseiro, podemos dizer assim. E o fluido do nosso planeta se condiz a essa situação perispiritual. Não é a mesma situação de um outro planeta, até vizinhos nossos. Vizinhos nossos. E olha que já chegou naves espaciais que aterrissaram lá, o robozinho saiu andando, filmando, fotografando em Marte. E só viu terra. Só viu terra, areia. Aí você vai dizer, poxa, mas os amigos espirituais dizem que tem vida e todos os planetas são habitados. Como é que chega lá em Marte e não tem? A condição fluídica daquele planeta é outro. O fluido universal que vai atingir o planeta Marte, Júpiter, Saturno, seja lá qual for, tem propriedades vitais diferenciadas. Os habitantes daquele planeta não têm uma estrutura perispiritual igual à nossa, de um planeta ainda de provas e expiações. Então é diferenciado. É essa situação que nós temos que entender. Ah, mas eles fotografaram e não apareceu nada. Não vai. Até pelo seguinte, segundo amigos cientistas nossos, né, da área da física, da astronomia, afirmam que o equipamento que filmou, que fotografou Marte, através de um aparelho fotográfico, era aquele que se adequa aos nossos olhos. Então, o sistema de filmagem de uma câmera fotográfica, etc., é semelhante aos olhos do nosso corpo. A câmera tem diafragma, né? Tem aberturas das lentes para filtrar a quantidade de sol. Os nossos olhos também não têm as pupilas para fazer essa função. Então, a imagem daquele robô é a imagem que nós podemos ver. Nós não podemos ver o que está realmente em Marte. Isso ainda vai demorar um pouquinho para a gente ver, para a gente entender. É interessante isso, né? Questão 66, já indo lá para o final. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, o princípio vital é igual para todos os seres, sim. Modificado segundo as espécies. Segundo a espécie vegetal, animal. Os animais, por exemplo, nós tivemos em eras passadas animais monstruosos, plantas enormes, plantas que engoliam os insetos, que ainda existem, né, as chamadas carnívoras, né, que se alimentam de insetos que lá pousam, né, na abertura lá da sua folhinha lá. Mas é ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe e não o dá. Ela recebe esses fluidos que dá, então, atividade, movimento, né? Senão seria um ser inorgânico, se não tivesse esse princípio vital, como nós já falamos. E Kardec, então, fecha, já satisfeito, satisfeito com as suas tentativas, né? Ele pergunta assim: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Resposta do Espírito de Verdade: ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então, os espíritos confirmam, mais uma vez, a união, né, desses dois agentes, né, para que possa haver vida. Né? A vitalidade, o fluido vital, né, tem que interagir com a matéria, porque sem ele não haverá vida. Miramês também fala isso. Aí eu fui pesquisar lá nos livros do Miramês, né, Filosofia Espírita, lá no volume 1, e o Miramês fala o seguinte: a vitalidade desenvolve-se quando irradia em um corpo, impulsionando-o para o movimento.
No encontro do corpo com ela, expressa-se a vida. Aí tem energia vital, tá, pessoal? Por isso é que dizemos sempre que a vida é movimento. O espírito também é vida. Não obstante, ele alcança valores maiores que a própria vida, que ainda poucos conhecem. Tempo falará mais adiante sobre alguns tesouros da alma, quando em plena ascensão, né? Então a medicina já está evoluindo, já está mostrando que há algo maior do que o nosso corpo físico, o nosso corpo somático. Conforme a ciência for evoluindo, nós vamos aprender muita coisa. E aí, finalmente, Kardec conclui com a questão 67A. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente, quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. E eles não vão falar mais do que isso, porque eles já falaram bastante. Repare, 6 tentativas de Kardec para tentar ver se eles estavam firmes naqueles conceitos, naquelas afirmações, e explorando ao máximo, tirar ensinamentos, tirar ideias, conclusões dentro das nossas limitações. Os espíritos não vão além disso, porque aí sabem que nós somos limitados. Limitados espiritualmente, intelectualmente, moralmente. Então, vamos esperar. O tempo vai chegar em que tudo vai ser explicado, tudo vai ser mostrado com a verdade total. Vamos aguardar. Só um pouquinho, mais um pouquinho, né? Aí Kardec conclui: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital, que, como eu falei, é a cereja do bolo desse nosso estudo, é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos. A ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. E quando esse agente vital se escasseia, vem a morte do corpo físico, do corpo orgânico, porque o espírito não morre jamais. Meus amigos, esse foi o nosso desafio de hoje. Muita paz a todos. Espero que o estudo possa ter colocado vocês em dúvidas, buscando o Livro dos Espíritos, buscando a Gênese também, que traz complementações maravilhosas, e todas as obras da codificação, as obras subsidiárias, que explicam isso muito bem. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e até uma nova oportunidade. Assim seja.